Fala aí, rapaziada, aula 3 de ligações iônicas. Espero não estar sendo tão enjoado aí. Pelo menos não tem uma corrente aqui que quando fica balançando dá uma gastura, fi. Aula passada a gente estava falando do cloreto de sódio, tá ligado? Tô ligado, tio! Então, o cloreto de sódio formado pelo Na e pelo Cl, certo? Era um cátion e um ânion, um metal e um ametal, tá certo? Pela sua grande diferença de eletronegatividade. A pergunta da aula de hoje é a seguinte: será que a gente precisa fazer todas aquelas camadas? Será que tem uma forma mais simples? E será que é NaCl ou ClNa? O que isso representa? Toma aí, ó. Então, meninos, na aula 3 a gente vai começar fazendo a ligação do alumínio e do oxigênio. Por que é uma ligação iônica? Porque estamos estudando ligações iônicas, tio. Mongoloide, por que? A pergunta que eu tentei fazer e eu respondi é porque eu escolhi um metal e um ametal. Necessariamente a ligação iônica precisa ter um metal? Sim. Necessariamente a ligação iônica precisa ter um cátion, um doador. E os doadores da tabela periódica, via de regra, são os metais, os caras que vão perder elétrons. Pode crer? Então eu tinha escolhido o metal, que é o alumínio, e um ametal, que é o oxigênio, certo? Muito bem. Qual a parte mais importante para a gente saber se o cara vai ganhar ou perder elétrons? Conhecer a última camada. Então, um carinha, ó, eu fiz a distribuição eletrônica do alumínio, um S2, última camada, terceira camada, 3 elétrons na última camada do alumínio, e fiz do oxigênio, um S2, 2S2, 2P4, 6 elétrons. Tecnicamente, o que é mais fácil para o cara atingir o seu octeto? Ganhar 5 ou perder 3 e adquirir 8 na sua camada anterior? Obviamente que é perder 3. O alumínio é um metal que ele quer doar 3 elétrons. Já o oxigênio, por ter 6 na sua última camada, é mais fácil energeticamente fazer o quê? Perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2, tio. Ganhar 2, ok? Então, um carinha chamado Lewis, ou o mesmo que falou sobre a regra do octeto, ele propôs a gente distribuir essas ligações pela fórmula eletrônica, colocar só os elétrons da camada de valência, visto que a importância é exclusiva dessa camada para a gente conhecer as ligações, via de regra, ok? Então, por exemplo, o alumínio ele quer perder 3 para se tornar, aí ó, balança, ó, um cátion trivalente. Então, olha só, o oxigênio quer ganhar 2, então o alumínio vai, ó, perde o elétron, o alumínio perde outro elétron, o oxigênio ganhou 2, ficou felizão, se tornou um ânion bivalente. E o alumínio? O alumínio está faltando perder 1 para ficar feliz. Mas onde tem um oxigênio, tem vários. O tio já até escreveu aqui, ó, vai aparecer um outro oxigênio para arrancar o seu outro elétron, fazendo com que o alumínio se torne um cátion trivalente. Ah, que legal, tio! Só que esse oxigênio que apareceu, ele está triste, infeliz, sem vontade de cantar uma bela canção. Eu posso falar? O que acontece? Vai aparecer um outro alumínio para tentar estabilizá-lo, fornecendo mais um elétron para o alumínio, para o oxigênio, perdão. O oxigênio ficou felizão, mas o alumínio não, certo? O alumínio ele vai fornecer mais 2 elétrons para um outro oxigênio que vai aparecer. Aí acabou, tio? Aí acabou, certo? Para que eu pudesse estabilizar o oxigênio, que é um metal, um possível cátion, perdão, estabilizar o alumínio, que é um metal, um possível cátion, e o oxigênio, que é um ânion, um ametal, um possível ânion, eu precisei de 3 átomos de alumínio, perdão, 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Tá doido? Errando tudo, hein? E aí, tio? E aí que é o seguinte, meu camarada, nós acabamos de estabilizar esse composto. E aí vem o termo que a gente chama de fórmula molecular para representar esse composto. Quando eu estiver pessoalmente trocando ideia com vocês, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, não são só 2 alumínios e 3 de oxigênios no óxido de alumínio. São zilhardões de oxigênios, são zilhardões de alumínio. Mas
A fórmula que se repete, a fórmula mínima deles, a mínima repetição para que todos fiquem estáveis, é chamada de fórmula molecular. É a quantidade de átomos do cátion e do ânion, ou dos envolvidos, para que todos fiquem estáveis. Ah, tranquilo, tio. Eu utilizei 2 alumínios e 3 oxigênios. Cheguei. Como é que eu faço? Al2O3 ou O3 Al2? Resposta é simples. Sempre na fórmula molecular, nessa unidade mínima de repetição da quantidade de cátions e ânions que se estabilizam, a prioridade, ou seja, nós vamos começar sempre pelo cátion. Certo? Então é isso, senhores. Essas são as ligações iônicas entre cátions e ânions, etc, etc. Tio, o que é isso? É só isso? É. Uma infinidade de exercícios para você fazer aí, certo? Isso aparece com grande intensidade, tá legal? Só que eu vou te dar uma dica para fechar essa aulita aí, ó. Saca só, vem comigo. Calentinho, saudade, bicho. Calou o pibó, o bicho deve estar ciscando igual um doido dentro da gaiolinha, filho. Olha só, para fechar aqui, uma dica, a regra do tobogã. Vem negócio de X da Xuxa não, hein? Tobogã. Como é que é isso? A gente vai pegar os possíveis cátions e ânions. Como é que eu vejo se o alumínio é um possível cátion? Se ele tem 3, ele vai perder 3, vai ser um cátion mais 3. Dá certo sempre, tio? Aqui, ó. Elementos representativos que são das famílias A. 1A, um elétron na última camada. Vocês viram isso lá em tabela periódica. 2A, 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons. Até a 8A, esse padrão é seguido. Então o cara que tem um elétron na última camada, é mais fácil ele fazer o quê? Ganhar 7 ou perder 1? Perder 1. Então o cara da 1A necessariamente vai ter a carga mais 1. Da 2A, vai perder 2. Da 3A, vai perder 3. 4A, vai ganhar 4 ou perder 4, tio? Elementos da 4A, via de regra, não fazem ligação iônica, assim como os da 8A, que já estão estáveis. Agora um cara da 5A que tem 5, ele vai ganhar 3. Um cara da 6A que tem 6, igual ao oxigênio, vai ganhar 2. E o cara da 7A que tem 7, para ficar estável, vai ganhar 1. Tá legal? Então, ao invés de eu ter feito esse monte de bolinha, setinha, caralhinho, piruzinho, eu poderia ter simplesmente feito o seguinte. A carga do alumínio, como ele vai perder 3 e é da 3A, deixa eu até escrever aqui em cima, ó, 3A e 6A, as perninhas, o que vai acontecer? Você vai inverter. A carga do cátion vai se transformar em quantidade de ânions, a carga dos ânions vai se transformar em quantidade de cátions. Se der o mesmo número ou puder simplificar, é assim que você vai fazer. Olha o que deu. Al2O3, sem a necessidade de construir toda essa estrutura. Isso aí foi mais uma aula, resumo aí, tá certo? Para a gente tentar. Pega os drives, pega a Google Classroom, pega os exercícios e bola para frente. Tamo junto, vitória na guerra. É isso aí.